para gravar aqui. Se você quiser abrir para pergunta depois no final, aí é contigo, tá? E muito felizes. Eu fico feliz também de trazer o Pedro para os pastores conhecerem o trabalho que ele está executando no Rio de Janeiro. Gente, lá em casa, a gente agora colocou na lista de oração diária lá o estado do Rio de Janeiro. É meu estado, e com essa confusão aí que está acontecendo, verdadeiras zonas de guerra na cidade do Rio de Janeiro, né? Não dá para ir. Bairros antigos, tradicionais, Rio Comprido, não dá para passar, mas assim diz que está impossível, e com essa confusão toda que nós vimos aí na imprensa. Então, e aí, mas a minha esperança é que Deus levanta homens assim, como o Pedro, que está fazendo um trabalho no Borel há décadas, mas no Gramacho, né, no Lixão. Então, para mim é uma honra poder trazer para vocês a possibilidade de conhecer o trabalho do Pedro, tá? Então, eu quero orar, consagrar ao Senhor esse momento. Já temos aí a maioria chegando e Pedro vai estar com a palavra. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua provisão na nossa vida, obrigado pelo descanso no feriado, obrigado pelo ministério que o Senhor nos dá também, apesar da nossa indignidade. E nós oramos por Pedro agora, pedimos a unção do Senhor, que essa alegria dele reverbere no nosso coração também, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vai que é tua, Pedrão. Amém. Amém. Primeiro, privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite, Mário. Eu sei que o horário, para mim, às vezes, participar direto é difícil, porque eu levanto todo dia 5h30, 6 horas e vou lá para Jardim Gramacho, por conta do programa que a gente tem lá na escola, né, que a gente trabalha na área de educação com as crianças do Lixão. E acho que na semana passada eu vi o Telmo, né? Pastor Telmo, né? E achei fantástico aqui, né? Porque eu achei interessante que ele usou um texto lá, de 2 Samuel 4, e ele falou sobre o profeta Eliseu passando na casa daquela mulher. E eu acho que nessa pandemia eu preguei muito sobre esse texto, dizendo que eu descobri 2 pandemias. Essa, que a mulher diz, fica em casa, né? Para o profeta falou, fica em casa, né? E sobre a questão da cama, a mesa, a cadeira e a lamparina, foi fantástico. Foi fantástico, vendo de um outro ponto de vista, né? E eu fui muito, muito abençoado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Rocha Júnior, o pessoal me conhece como Pedro do Borel. E eu sempre falo que eu nunca fui bandido, nunca fui traficante, porque o nome Pedro do Borel dá um sentido, né? Pedro do Borel, né? Pedrinho da Prata, Pedrinho de Lucas. Dá um sentido o nome de traficante, mas não tem nada a ver. Borel, ele surge porque, assim, conheci o Evangelho com 22 anos de idade e foi uma transição bem, bem interessante. Como é que Deus mudou a minha vida? Eu ouvi o pastor estava falando que ele foi o Che Guevara radical, amei, achei fantástica a colocação. E depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. Mas aos 22 anos, Jesus me encontrou dentro de uma comunidade chamada Complexo do Alemão. E eu acho que eu nunca tive... Acho que 2 vezes eu pude falar isso para os pastores, né? Fui na CEPAL 2 vezes, pregando lá para o pessoal, e a maioria eram pastores. Mas eu acho que eu quero falar aqui com muita propriedade sobre isso, né? Que eu acho que é muito importante, o que eu vou falar logo no comecinho, já que estou me apresentando. Eu tive 2 experiências com o Evangelho na minha adolescência. Uma eu tinha 14 para 15 anos, e a outra eu tinha 17 para 18. E a primeira experiência que eu tive com Jesus, não experiência, mas acho que seria experiência, né? Mas o primeiro contato que eu tive com Jesus na minha vida, que eu lembro, eu tinha 14 para 15 anos, eu estava numa esquina com os amigos meus, e eu gosto muito de falar isso, porque eu jamais imaginei que hoje, né, estaria vivendo isso que eu estou vivendo. E quando eu penso onde eu morei, eu fui criado em Bangu, Vila Aliança. E eu gosto muito de falar onde eu fui criado, porque tem muito a ver com o que acontece hoje, né? Eu fui criado numa casa com sala, cozinha e banheiro. Era só isso. E morávamos 6 pessoas. Mas nós morávamos numa rua muito especial, que eu nunca entendi, mas hoje eu entendo, né? Eu morava na Rua do Bom Jesus, esquina com a Rua do Aprendiz e de frente para a Rua do Mestre. E vivia brincando na rua que eu mais gostava, era na Rua do Carpinteiro. Então tem umas ligações bem interessantes, né?
Rua do Bom Jesus, com a Rua do Aprendiz, na Rua do Mestre, e a minha turma morava toda na Rua do Carpinteiro, onde a gente jogava bola, onde carrinho de rolimã. Mas em uma dessas brincadeiras, né, no meio de esquina, onde a gente aprende muita coisa, eu falo para meus filhos que tem coisas que eles só vão aprender no meio de esquina, né? A vida vai ensinar para eles. Escola não ensina, faculdade ensina, é a escola da vida. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava ali na esquina, parado, e chegou um cara com a Bíblia na mão, era um pastor, né? Eu lembro dele hoje, pastor Marcos, e ele disse assim: jovem, Deus ama vocês. E a gente ficou olhando para ele como aquele, né? Eu lembro como se fosse hoje, está muito claro. E ele disse assim: jovem, Jesus ama vocês. Aí começou a falar um monte de versículos. Eu sei que ele estava falando um versículo, ele estava falando da Bíblia, mas chegou uma hora que ele disse assim: eu quero dizer para você que Deus não se agrada do seu cabelo. Isso me machucou muito, né? Deus não se agrada do seu cabelo. E pastores, amigos, eu tinha um cabelo que era o meu cartão de visita. Eu tinha um cabelo todo enroladinho. Eu vou falar isso aqui porque a turma aqui lembra dessa época aí, né, 70, 80, que era a época dos cocotas, né? Cabelo enroladinho, né? Aquela coisa toda. E ele disse para mim que Deus não se agradava do meu cabelo. Isso me deixou muito triste, né? Porque ele não tinha noção de quanto eu gastava de creme rinse, e ele não tinha noção de quantos meninos gostavam do meu cabelo, e ele não tinha noção de quanto tempo eu passava no espelho enrolando meu cabelo com caneta. Mas eu fiquei muito chateado com aquilo, quando ele falou: Deus não se agrada do seu cabelo. Eu fiquei chateado porque ele falou que Deus amava a gente, mas eu acho que ali ele não viu a gente, ele só enxergou o que estava por fora. Mas como eu vivia a minha vida, eu sabia o que eu vivia. Mas ele simplesmente viu o meu cabelo. E a partir daí aí eu comecei a continuar, mas pensando naquilo. E aos 17 anos eu tive a segunda experiência com o Evangelho, quando eu estava voltando do Maracanã, fui ver meu time jogar, e eu estava dentro do ônibus, 638. Quando entrou um grupo de pessoas, você via que era da igreja antigamente, você detectava o pessoal da igreja, porque tinha os cabelos grandes, coque, né? Tinha sempre a Bíblia, vestidão. E esse pessoal entrou e eu lembro que uma mulher passou por trás de mim e disse assim: os cabeludos não vão para o céu. Ela estava chateada porque o ônibus estava cheio, todo mundo estava cantando, o Flamengo cantando as músicas que a gente cantava no ônibus, do jogo de futebol. E eu lembro que ela passou por mim e falou: os cabeludos não vão para o céu. Aí eu não entendi, né? Eu li que a coisa com a outra, Deus não se agrada do meu cabelo, os cabelos não vão para o céu. E eu fiquei pensando naquilo de novo, e eu comecei a achar que Deus não, né, não estava nem aí para mim, ele não gostava do meu cabelo. Eu sei que parece ser uma coisa meio boba, mas acho que tem tudo a ver com aquilo que eu gostaria de abrir meu coração hoje aqui, para a gente pensar, né? Eu até brinquei com o Mário, falei: Mário, eu não estou nem dormindo, o que eu vou falar aqui, né? Quero abrir o meu coração no sentido de que a gente, assim como pastores, né, ou como alguém que segue Jesus, a gente precisa ter uns fins, atenção para algumas coisas. E com 22 anos, aí eu já estava, né, 17, 18, 19, 20, já era um viciado em potencial, agravava muito mais coisas na minha casa, meu pai já tinha ido embora, minha mãe vivia sozinha com 6 filhos. E aos 22 anos, eu estava dentro do Complexo Alemão, já doidão, uma menina passou por mim e disse assim: jovem, quando ela falou Jesus chama, parece que teve um gatilho, pá, quando ela falou Jesus chama, eu falei: ama todo mundo. Jesus ama todo mundo, Deus ama todo mundo, Deus ama. O que vocês querem é só uma coisa: que eu corte meu cabelo, né? Que eu deixe de usar minhas roupas. Vocês querem isso. O que vocês querem é me levar para a sua igreja. Aí eu comecei a ser um agressivo. E eu falando um monte de coisa, né? Acho que esse ressentimento, né? Que tá. E chegou uma hora que ela olhou, ela esperou falar e chegou uma hora ela perguntou assim: como é que é seu nome? Sabe aquele silêncio eterno, assim? Aquele silêncio? Eu fiquei olhando para ela. E eu não falei meu nome para ela. Eu falei assim: meu nome é Pedro Rocha Júnior. Eu falei meu nome todo para ela. E ela disse: Pedro, Jesus ama muito você. Ele tem um propósito tão lindo na sua vida. Eu fiquei mudo, não falei mais nada. Ela me olhou para mim, orou por mim,
não fez apelo e ela foi embora. Mas o que me chamou a atenção foi que ela perguntou o meu nome. Isso, mas o meu nome. E eu disse para ela, Pedro Rocha Júnior. Ela me apresentou, né? Por que eu sou Pedro Rocha Júnior? Eu sou Pedro Rocha Júnior porque meu pai é Pedro Rocha. E eu levava um nome, levo até hoje um nome que eu não gostava. Um nome que parecia que tinha algo ruim, né? Um nome que me prendia, que me paralisava. Um nome que, quando eu lembrava que eu tinha o nome do meu pai, é difícil para mim. E isso me trouxe muitos conflitos. Mas aquela menina, ela abriu um leque assim. Ela não estava importada com o meu cabelo, com a minha roupa, ou se era um viciado em potencial. Eu digo que ela não me viu, ela não me enxergou, ela me viu. E a partir daí, eu digo para vocês que eu saí daquela favela, voltei para minha casa e eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais fui o mesmo. Aquele, como é que é o seu nome? Isso foi tão fantástico na minha vida que até hoje eu procuro trazer isso comigo nesse evangelho que eu acredito, nesse evangelho que me ensina todo dia. E naquele sábado, eu lembro que foi num sábado, e eu tive umas crises ali no sábado de noite, minha mãe não entendeu porque eu tinha voltado cedo. E ali eu fiquei perguntando assim, Deus, se tu existe, fala comigo, se tu existe, fala comigo. Por que eu sou assim? Por que meu pai foi embora? Por que minha mãe vive isso? Por que eu vivo isso? Eu tinha 22 anos, minha crise. E eu lembro que eu comecei a rezar, comecei a orar, até não sabia nada, né, do métier dos crentes, orar, entrar no teu quarto, fecha a tua porta. Mas aconteceu, eu fiquei no meu quarto ali, fiquei, né, pensando, e a única coisa que eu ouvi, que eu tenho certeza que no meu coração veio, foi: há muito tempo eu estou esperando por isso. E ali eu dormi, e no outro dia eu só tinha um desejo no meu coração: eu queria conhecer Jesus. Conectado a minha namorada, falei: eu quero conhecer Jesus. Ela me chamou para a missa, falei: não quero para a missa, eu quero conhecer, eu quero uma igreja de crente, de crente. E aí eu lembro que eu entrei pela primeira vez em uma igreja na 28 de setembro, em Vila Isabel, na igreja evangélica Maranata. Tudo muito estranho. Muita gente, entrei num corredor, eu cheguei na porta, tinha uma senhora pequenininha, eu gosto muito de falar isso, né? Que aquela turma que fica na porta recebendo as pessoas, eles não têm noção do que é um abraço, do que é um seja bem-vindo, eles não têm noção do que é isso, como é que isso muda, né? Como é que isso é muito importante para alguém que está chegando num culto pela primeira vez. E eu me deparei com a Valquíria, uma diaconisa. Hoje eu falo com propriedade, nem sabia. Ela só tinha uma plaquinha. Eu estava indo com a minha namorada, ela me abraçou e falou: como é que é seu nome? Eu falei: Pedro. Ela falou: ai, Pedro, você é bem-vindo aqui, que Deus te abençoe. E pegou na minha bochecha e disse assim: você é um chuchuzinho de Jesus. Eu falei: chuchuzinho de Jesus. E eu tinha um cabelão grandão, estava com a camisa de Jane Joplin, na minha calça estava Led Zeppelin. E eu assisti aquele culto pela primeira vez. E não vou falar da minha igreja, não vou falar, mas só quero dizer que eu continuo nessa igreja até hoje. Estou 33, vou fazer 36 agora. E Jesus mudou a minha vida. Então, quando eu me apresento, eu gosto de falar isso, porque eu acho que isso tem um peso. Jesus me encontrou. Jesus me fez conhecer esse livro aqui, né, que eu gosto muito dessa palavra, Escola Bíblica Dominical. Quando eu comecei a descobrir que eu podia estudar, quando eu comecei aqui, ó. Essa aqui é a minha primeira Bíblia, eu tenho até hoje. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei. Então, ela é assim, é tudo solta, né? Tá difícil. O livro de Romanos eu quase não tenho mais, porque eu evangelizava, eu dava uma folha da Bíblia, não tinha folheto, falava: lê isso aqui. Então, tá faltando muitas folhas aqui, mas essa é a minha primeira Bíblia, eu tenho ela há 35 anos. E amo demais. E eu aprendi a ler essa Bíblia. E eu aprendi com uma mulher chamada Brasilídio, da minha escola dominical, que eu trago comigo até hoje. Ela diz: Pedro, você não tem que ler a Bíblia para você discutir com as pessoas, você não tem que ler a Bíblia para você dizer que você sabe mais, você não tem que ficar decorando para você impressionar. Você tem que ler a Bíblia com o seu coração. Você tem que ler a Bíblia porque esse livro é que vai te alimentar. Esse livro
que vai fazer você crescer nele. Ame esse livro com todo o seu coração, ame esse livro com toda a sua força. Então, estou dizendo isso aqui porque eu não sou um pregador. Não sou, mas eu amo ler esse livro, porque esse livro transformou a minha vida. Então, quando eu digo que eu conheci o Evangelho com 22 anos, eu falo muito dos meus filhos, né? Eu sou uma pessoa antes de Jesus e uma pessoa depois que eu conheci Jesus. Então, a minha vida, comecei a afirmar minha vida com uma palavrinha que eu aprendi, fé. Então, eu digo para as pessoas, meu filho, o amanhã não existe. O amanhã só existe por conta da fé. O amanhã só existe por causa da fé. Por isso que existe o amanhã. A fé, ela te dá a possibilidade de colocar tudo no amanhã. Mas ela não tem poder para mexer nada no passado. Mas ela constrói a partir de hoje. A fé. Então, quando eu olho para trás e vejo, né, aquilo que aconteceu na minha vida, e como eu sou extremamente abençoado, assim, Deus me abençoa, e isso é uma verdade, eu falo que os meus medos, né, tudo aquilo que me prendia, os meus fantasmas, eles ficaram e ele me fez colocar tudo novo aqui na frente. Eu gosto muito quando Paulo diz em Filipenses assim, eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano. Eu ando segundo aquilo que eu já alcancei. Eu vou para lá. Eu sei para onde eu estou indo. Então, esse Pedro Rocha, ele conheceu Jesus. E nessa ânsia, esse desejo de obedecer a Deus, eu descobri 2 versículos que Jesus me ensinou, né, que nos ensina, todo mundo aqui conhece, que ele resumiu dos 10 em 2. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses 2 versículos, ele rege a minha vida hoje. Eu quero que até que o Senhor me chame, ele vai reger a minha vida hoje. Né? Eu quero andar baseado nesse versículo. Amar o Senhor Deus com todo o meu coração e amar o meu próximo. E nesse amar o meu próximo surgiu esse desejo, né? Quando eu comecei a andar no métier dos crentes, eu comecei a ouvir umas palavras que eu não conhecia, né? Espírito Santo, discernimento, oração, né? Louvor, levita. Então você começa a entrar no métier, até que eu ouvi uma palavra chamada missões. Cara, missionário, então, hoje vai entender bem quando a gente recebia aqueles missionários americanos com aqueles ternos estranhos, aquelas roupas quadriculadas, cara, era muito estranho. Aí, quando eu ouvi uma pregação do pastor Rick Bonfim, que ele começava lá, irmão, não, porque nós precisamos pegar o evangelho. E eu falei, meu Deus, eu preciso, eu quero. Aí eu comecei a descobrir uma palavra que hoje você não escuta mais no métier dos crentes, principalmente no meio da juventude, né? Mas ela é muito viva. Ar livre, né? Eu acho que a maioria que conhece ar livre. Eu fui gerado em ar livre, eu comecei a aprender ar livre. Eu falei, ar livre? O que é ar livre? Aí eu comecei a evangelizar. Eu quero evangelizar. Eu não sabia pregar, eu não sabia cantar, não sabia. Mas me falaram que eu podia dar folheto e falar assim, ó, fala, Jesus chama. Fazer número. Então, reunidos aqui, só para louvar. E aí, né? Olha, Deus te ama e quer te dar. E eu comecei a ir para as praças, eu comecei a ir. Aí, montar som, desmontar som. Quando não tinha ninguém, meu pastor falava assim, ó, eu vou fazer um louvor, tu dá um testemunho e eu prego. E na Cinelândia, eu vivi isso, nos evangelismo de praia, você está aí, né, rindo, mas nesse evangelismo de praia, no novo na praia, eu queria estar lá, eu precisava falar de Jesus, eu queria falar de Jesus para as pessoas. E aí 1 ano, 2 anos, até que um dia fizeram um apelo, né, diferente do apelo que fizeram para mim, que foi, você quer aceitar Jesus? Eu fui lá na frente. Mas o segundo foi, você quer ser missionário? Eu falei, eu quero, pô. Então, tudo que era apelo bom, eu ia para frente. E nesse apelo eu fui, e eu lembro que eu me ajoelhei assim, do lado esquerdo assim, do púlpito lá, me ajoelhei, aqueles pastores lá de fora americanos, e eu falei assim, Deus, eu só quero te pedir 2 coisas. Eu preciso de um prato de almoço e um de janta. Que o resto eu vou fazer a tua vontade, o que o Senhor quiser. Então eu falo para a garotada hoje, cuidado com a sua oração. Deus leva muito a sério, né? Cuidado. E a partir daí eu comecei a respirar, eu comecei a desejar missões, eu queria missões, eu queria falar, e comecei a ouvir sobre África, né? Eu vou cantar uma música aqui, talvez o Mário não conheça, mas uma turma mais velha conhece, né? Diz assim, ó, aplaudir com as mãos todos os povos, cantai a Deus.
com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei sobre toda a terra. E eu comecei a falar, Deus, se depender de mim, eu vou falar de Jesus. Pedro, Onde o Senhor me mandar. Pedro, Oi. essa música quem fez foi minha irmã. Olha aí. Minha irmã, Patrícia. Então, essa música ela me tocou profundamente. Eu falei, Deus, se depender de mim, eu vou falar onde o Senhor quiser que eu fale. E eu comecei a ouvir sobre África, sobre missões. Eu falei, eu quero ir para a África, eu quero ir para a África. Aí surgiu um grupo de jovens lá que foi pregar na minha igreja. E era Jovens com a Missão. Eu falei, Jovens com a Missão, Jocum. Aí eu não entendi nada. Até que um congresso de missões eu conheci. Aí peguei informações com eles e fui fazer um curso. Fiz lá uma escola de treinamento discipulado. E eu entendi que era aquilo para a minha vida. Eu entendi. E na época meu pastor não entendeu. Falou, não. Eu falei, pastor, pastor, a única coisa que eu te peço é me abençoa, só me abençoa. E na época eu trabalhava na Bolsa de Valores, né? Eu estava no mercado financeiro, estava fazendo contabilidade. E aí eu peguei uma férias lá, pedi uma licença, eu consegui. Eu sabia que era isso para minha vida, eu sabia que tinha algo para mim. E aí quando eu entendi isso, eu falei, isso é que eu quero, isso é que eu entendi. E eu lembro que quando eu fui pedir as contas para sair do mercado financeiro, meu patrão falou que eu estava maluco. Eu falei, cara, eu acho que é isso. E aí eu me entreguei a aprender, a estudar, comecei a me preparar para ir para a África. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a África, eu quero ir para a África. Eu não podia ouvir que eu chorava. Eu não podia ver nada que eu chorava. E aí surgiu o Pedro Borel, aonde eu queria chegar com vocês aqui. Surgiu uma oportunidade de trabalhar no Morro do Borel, e eu falei assim, Morro do Borel? Se morro fosse bom, não tinha esse nome. Aí eu fiquei... Tá me ouvindo bem, Mário? Hoje tá me ouvindo? Tá. E aí começaram a falar de Morro do Borel. Eu falei, que Morro do Borel? Que Morro do Borel o quê? Que Morro não? Não quero Morro do Borel, não. Quero ir para a África. Eu tirei meu passaporte. Quero ir para a África, quero ir para a África, quero ir para a África. E um dia eu subi no Morro do Borel e eu fui passar 3 meses. Falei assim, eu vou passar 3 meses lá, de lá eu vou para a África, não? Fico lá 3 meses. E quando subi o Morro do Borel, o couro comendo, e tiro, e violência. E eu falei, vou ficar nesse morro fazendo o que aqui? Aí um dia eu desci e Deus falou para mim assim, eu vou te levar para um lugar onde o coração do povo é duro, onde o coração está obstinado, a violência impera, mas quando eu mandar você falar, você fala. E eu não falei para ninguém isso, fiquei quieto. E nesse decorrer do passar os 3 meses que eu estava ali, então resumo agora, fechando, eu acabei ficando no morro 20 anos. Por isso surgiu o Pedro Borel. E nesses 20 anos a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, construímos uma escola de música, implantamos 2 igrejas, e o trabalho foi lindo, continua até hoje. Até que Deus nos chamou, depois de 20 anos, para ir para o Egito. Nós moramos durante 4 anos, no meio do deserto, né? Começamos a trabalhar com crianças em situação de ruas, e o nosso trabalho era especificamente com muçulmanos. A gente queria treinar os muçulmanos, as pessoas dali nativas, e desenvolver um projeto, e hoje o projeto continua lá. Hoje tem cristãos que coordenam o projeto, mas sem fechar as portas para que esses muçulmanos venham trabalhar e ali eles possam conhecer, através de valores, princípios, esse reino de Deus que foi implantado. Depois da Primavera Árabe, a gente entendeu que terminou nosso tempo no Egito, voltamos para o Borel. E quando a gente voltou para o Borel, a gente entendeu que o Borel já tinha terminado, acabou o nosso tempo ali, a gente passou a liderança. E aí, a procura por um novo desafio, Deus nos chamou para Jardim Gramacho, no meio do lixão, onde minha esposa, com o faro que ela tem, formada em saúde pública, desenvolvimento comunitário, e ela começou um projeto e a gente ficou 1 ano e meio nessa comunidade, dentro do lixão, até que um dia minha esposa falou, vamos comprar essa árvore. Eu comprar uma árvore, meu irmão. E era uma árvore no meio de um chiqueiro. E ela disse assim, é chiqueiro, tá? Não é isqueiro, não, é chiqueiro. Porcos. E ela disse, debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias. Eu fui com ela, a gente compramos um terreno, eu falo, meu chiqueiro, minha vida, meu barraco, minha vida, compramos por R$3.000, dividimos em parcelas de 500 e começamos o projeto, e nós temos um projeto hoje ali maravilhoso,
educação, cidadania com as crianças. E a gente fala que o nosso projeto não é um projeto para eles, mas é um projeto junto com eles. Eu só dei essa pincelada aqui, só para você entender quem está falando e entender que eu não sou pregador, mas eu pensei num texto que eu gostaria de compartilhar com a gente aqui, talvez dessa mentoria, essa palavra, né? Que me chama muita atenção na Bíblia, que está lá em Atos, capítulo 3. A Bíblia diz, eu não vou ler não, vou cantar, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que conhecem. Os dinossauros, quase todos os dias que eu vou cantar aqui. Mas a música diz assim, ó: Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta, estavam aleijados, pedindo esmola de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, eu gosto disso. E quem procura a Deus, acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Esse é o texto, né? Cantado, né, pelo meu pastor. Então, Pedro e João ia para o templo, na hora da oração, e no meio do caminho ele encontrou com um coxo. E eu queria só trazer uns detalhes aqui. Eu sei que muita gente boa aqui, pessoal estudioso, Mário aqui, que sou fã do Mário aqui, eu sou fã, né? E aí vi aqui o Arcanjo aqui, o cantor aqui. Mas, assim, eu ensino para meus filhos, quando você lê a Bíblia, faça pergunta para o texto. Faça a pergunta para o texto. Não tem nada solto aqui, filho. Não tem nada solto. Tem algo para você. E o que a Bíblia diz nesse texto é que todos os dias traziam esse coxo e colocavam ali na porta do templo. Todos os dias. E ele era coxo desde nascença. Então, eu não sei a idade desse cara, mas vamos colocar que ele tinha, sei lá, 15 anos, 20 anos, não sei. Mas ele era um coxo. Então, era muito tempo, sempre na porta do templo. Mas esse cara foi curado. Esse cara foi curado. E tem algumas coisas que chamam a atenção, que diz assim, que quando ele foi curado, o povo foi e correu em direção do Pedro. Porra, que isso? Né? Foi em cima do Pedro, onde o Pedro falou, opa, pera lá, o povo, olha só, o povo foi atrás do Pedro. E o Pedro, opa, pera lá, olha só. E a impressão que dá quando você começa a ler o texto, o Pedro dá um sermão assim de quem conhece a palavra, nossos pais, né, vocês mataram aquele que era o príncipe. Ele dá um resumo, né, do Jesus maravilhoso. E aí ele começa a falar assim, mas olha, aí ele prega e um montão de gente se converte. Só que no final do texto, isso aqui eu tenho que ler. Isso aqui eu tenho que ler para a gente. No final do texto, diz assim, ó, quer ver? No final do texto, capítulo 3, diz assim, ó. Ele fala assim, ressuscitando Deus, Filho de Jesus, primeiro enviou e vos, que era nisto abençoado, e vos deveis a cada dia as vossas maldades. Ele fala isso. E falando isso, diz que quando ele estava falando, no capítulo 4, ele estava falando, os caras vieram e prenderam os dois. Mas não apresentaram porque já estava tarde. E olha só agora que interessante. Pedro estava falando com o povo, falando sobre a maldade, né, que prenderam. E logo no capítulo 4 ele começa a falar e prenderam eles. Mas não apresentaram os sacerdotes porque estava tarde. Guardaram eles. E no outro dia, isso me chama a atenção, no outro dia, estava reunido Anás, Caifás, sumo sacerdote, a nata toda, né, o juiz, o Supremo Tribunal Federal estava reunido. E mandaram trazer Pedro e João. E a primeira coisa que os caras falam é, com que autoridade vocês estão ensinando isso aqui? Com que autoridade? E agora é interessante que o Pedro sai de um contexto de falar para o povão que estava ali, agora você está falando diante da nata, dos caras que conhecem, né? Dos caras que conhecem a letra. E ele dá o mesmo sermão, ele vai lá na mesma simplicidade e começa a falar. E aí o versículo 13, eu acho que é aqui que eu quero pensar, diz assim, versículo 12. E em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e doutos, maravilharam-se e reconheceram que esses homens estiveram com Jesus.
indoutos. Me chama a atenção, em outra tradução, diz que os guardas que prenderam disseram: esses caras estiveram com Jesus. Aí o que a Bíblia diz é que mandaram eles para um quarto e eles reuniram e falaram assim: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com esses caras? Pô? Esses caras pregaram, é notório que é verdade. E a Bíblia diz que o coxo estava do lado do Pedro quando ele foi interrogado. O coxo estava ali assim, ó. Imagina o coxo. Pô, foi eu mesmo, pessoal. Fui curado, pô. Que questionar o cara que todo mundo conhecia estava ali. Não, ele me curou. É verdade, sou eu. Você não lembra, não? Você já me deu uma esmola, pô. Lembra, não? Você me deu uma esmola, você me deu aí 5 dracmas, 1 dracma, não sei lá. Mas o texto continua, quando tiram o Pedro. Aí, irmão. Bom, irmão, aqui eu já vou pedindo desculpa a vocês. Mas esse texto é fantástico. Aí chamam o Pedro e João e dizem assim: ó, vamos fazer o seguinte. A partir de agora, vocês não podem mais falar desse nome aqui, ok? Não podem mais falar desse nome aqui. Eu tenho um mundo de Bob assim, meio aguçado. Eu acho que nessa hora, acho que o Pedro fica olhando assim para eles. Olha para o João. Eu falo: só um minutinho. Ô, João, tu tá entendendo o que eu estou falando para a gente? Estou dizendo que a gente não pode mais falar de Jesus. O que tu acha? Eu não sei quem deu, eu não sei quem respondeu. Mas o versículo diz assim. O versículo diz assim: olha só. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Desculpa, eu sei que vocês são autoridade, mas importa mais obedecer a Deus do que os homens. Sabe por quê? Porque nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e do que nós ouvimos. Vocês não estão entendendo? Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Até um pouquinho no final aí, eu quero falar da perspectiva do Pedro, tá bom? Eu vou me colocar no lugar do Pedro e eu estou diante agora dos Anás, do Caifás, dos caras. Eu vou me colocar naquela situação, naquele cenário, no lugar do Pedro. Isso me faz bem. Desculpa, isso me faz muito bem. Eu sei que eu vou chorar pra caramba aqui. Mas isso me faz bem. Quando eu tento olhar para o Pedro diante dos caras ali todo, e eles falam: vocês não vão mais poder falar de Jesus, ouviram? Vocês estão proibidos. Eu acho que o Pedro fala assim: cara, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês estão dizendo que eu não posso mais falar de Jesus? Vocês não estão entendendo? Ele diz assim: eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar que um dia eu estava lá perto do mar lá e eu comecei a ver de longe. Meu irmão André veio correndo e falou para mim assim: ô Pedro, nós achamos o Messias. Cara, vem ver. Eu lembro, eu estou falando para vocês, eu lembro que o João já ensinava isso para a gente, que o Messias viria, que ele viria, que ele era maior. E eu fui correndo. Eu lembro que o André me levou na casa e cheguei lá. Eu lembro quando eu cheguei que eu vi, eu não acreditei que ele era tão simples. E quando o André foi me apresentar para ele, eu nunca mais esqueci que ele olhou para mim e antes do meu irmão me apresentar, ele disse assim: André, você vai me apresentar não? Eu sei quem ele é. Você, Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Você quer me seguir? Eu lembro que ele me chamou para seguir, eu não entendi nada. Comecei a seguir Jesus. E eu lembro que eu voltei para casa e falei: ó, Jesus me chamou para seguir, eu vou seguir. E eu lembro que no primeiro dia que a gente foi sair, eu tive um problema em casa e eu falei assim: ô Jesus, ó, eu não vou poder ir contigo agora não, mas eu te encontro depois no caminho. E eu lembro que ele olhou para mim e falou: o que houve, Pedro? Eu falei: não, que a minha sogra está doente, eu tenho que dar uma assistência em casa. Ele falou assim: vamos lá. Ele foi na minha casa, ele entrou na casa da minha sogra, eu vi ele colocando a mão sobre ela e curar ela. Eu vi, eu não posso deixar de falar do que eu vi. E eu lembro que eu saí de casa e continuei seguindo ele. Eu lembro que um dia a gente estava andando e tinha um poço lá, que vocês sabem, um poço que falam que tinha um milagre, um anjo aparecia. E eu lembro que a gente parou, ele olhou com um cara e falou assim: o que está acontecendo? Eu ouvi e eu ouvi o cara dizer para ele assim: é que eu estou aqui, eu sempre quero pular, mas quando eu pulo já foi alguém. Eu vi quando Jesus disse: pega a tua maca e vai embora.
Eu vi o aleijado andar. Vocês estão dizendo que eu não posso deixar, que eu sou proibido? Não tem como, eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Aliás, eu lembro que um dia, lembra, João, a gente estava reunido e ele perguntou assim, o que o povo diz que eu sou? E a gente até falou assim, João Batista, Elias. E eu lembro que ele perguntou, tá bom, o povo diz isso que vocês. Eu não sei o que deu em mim, mas eu olhei e falei assim, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. E eu também vou dizer para você, eu lembro que ele olhava para mim e disse, tu és pedra, e sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. E os portões do inferno não prevalecerão contra você. Eu não entendi, mas eu sabia que tinha algo diferente. Claro que eu entendi depois que quando nós reconhecemos quem é Jesus pela revelação de Deus, ele começa a dizer quem nós somos. Eu sei porque eu estou aqui diante de vocês e eu quero dizer que eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Mas não, a gente continua andando, a gente vai andando, e eu sempre pensando naquilo, eu falei, cara, que homem é esse? E eu lembro que teve um dia que a gente estava ali, ele começou a ensinar para a gente, lá no capítulo de João 16, no capítulo 6, ele começou a ensinar para a gente, foi falando, e mandou a gente na casa dos caras, a gente foi, expulsou o demônio. Eu lembro, os demônios saíam, as pessoas eram curadas, e quando a gente voltou, ele começou a dar um sermão, e algumas pessoas começaram a ficar chateadas com ele, e deixaram de seguir ele. Falou, vou para trás. Eu lembro que ele olhou para a gente, estava mais perto. E vocês? Eu falei, Senhor, não tem plano B, não. Para onde é que eu vou se só tu tem palavra de vida eterna? Ele deu uma risada para mim. Que bom, Pedro. Eu não posso deixar de falar. Eu lembro que um dia ele me chamou e falou assim, Pedro, Satanás está andando. Eu estou intercedendo por você. Eu falei, Senhor, jamais, eu vou contigo até o final, vou morrer por você. Ô, Pedro, olha só, presta atenção. Antes do galo cantar, tu vai me negar. Você vai me negar. Senhor, jamais te negarei. Eu falei com ele, eu falei com ele. Eu lembro que chegou um dia, a gente foi orar, nem imaginava. De repente surgiu o Judas, deu um beijo nele. Eu quero confessar que eu sempre desconfiei do Judas. Eu achava que ele era mau caráter. Mas eu não podia falar nada, porque ele estava ali com a gente. Eu nunca entendi também porque Jesus dava contabilidade para ele. E aí, vocês levaram eles. Vocês prenderam ele. Eu sei que meus amigos, todo mundo correu, mas eu falei assim, eu não posso, não vou abandonar ele. Eu segui ele até o final, E eu lembro que eu fiquei com muita vergonha quando alguém me perguntou se eu conhecia ele. Eu disse que não. Depois me perguntaram novamente, eu também disse que não. Mas vocês estão dizendo para mim que eu não posso deixar de falar, que eu não posso mais falar para ninguém. E eu estou dizendo para vocês que naquele dia que vocês prenderam, que vocês bateram, que vocês maltrataram ele, eu estava no pátio. E eu lembro que ele passou e alguém me perguntou se eu conhecia ele. Eu disse que não. E parece que ele sentiu no coração dele, ele parou e ele olhou para mim. Eu nunca mais esqueci desse olhar. O olhar dele se cruzou do meu como quem disse, você não me conhece. Você andou comigo 3 anos, você não me conhece. E o galo cantou, eu chorei. Eu fiquei desesperado, foi difícil. Eu fiquei 3 dias desesperado, eu fiquei 3 dias com medo de vocês, com medo de morrer. Até que um dia, a gente estava reunido e Maria chegou dizendo assim, ele ressuscitou. Eu falei, meu Deus, ele ressuscitou. Eu estou velho. Todo mundo correu até o túmulo. Mas eu entrei e vi com meus olhos que ele havia ressuscitado. Meu medo foi maior porque eu tinha negado ele. E eu lembro que um dia ele chegou na casa. E a gente estava com medo. Ele olhou para todo mundo, mostrou a mão, Tomé, mostrou a mão para todo mundo. E eu ali com medo dele. E chegou a hora. E a hora foi quando ele parou e falou assim, ô pessoal, dá licença aí que eu preciso conversar com alguém. Ele falou, Pedro, chega aí. Eu quero dizer para vocês que eu não sabia o que eu fazia. Eu tinha medo, tinha dor de barriga, eu tinha um monte de coisa.
Mas ele me chamou e ele disse para mim assim: e aí, Simão, filho de João, você me ama? Eu disse: Ô Jesus, eu te amo. E ele disse para mim: apacenta minhas ovelhas. Eu não sabia o que aconteceu, eu tinha medo ainda. E ele disse de novo: Simão, filho de João, você me ama mais do que tudo. Olha para mim e me diz. Eu disse: ô Jesus, eu te amo. E ele disse: apacenta meus cordeiros. E depois ele me perguntou de novo: Simão, filho de João, você me ama? Eu falei: Jesus, eu te amo. Tu sabe que eu te amo. O que você quer de mim? Ele disse: apacenta meus cordeiros. Eu não tinha entendido, mas depois é que eu entendi. Quando ele me perguntou: Simão, filho de João, eu lembrei, a minha vida passou 3 anos, eu voltei 3 anos, eu lembrei que foi a primeira coisa que ele falou comigo quando ele me conheceu. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Eu entendi. Eu entendi que ele falou comigo 3 tempos. Tu és Simão, eu sei quem você é. Tu és filho de João, eu conheço o passado, serás chamado Cefas, eu conheço o teu futuro. Eu sabia o que ele tinha para mim. A partir daquele momento eu sabia que eu tinha que amá-lo com todo o meu coração. E hoje eu estou aqui diante de vocês e vocês estão me perguntando, dizendo para mim que eu não posso mais falar desse amor. Desculpa. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto, Teofita. Eu não posso. Eu não posso. E a Bíblia diz que esse homem, eles apanharam, saíram felizes dali. Agora volta o Pedro do Borel aqui, dizendo aqui, talvez para o pastor Cirilo aqui, o que me chama a atenção no texto é que, no versículo 13, quando disseram, verdadeiramente, esses homens estiveram com Jesus. Eu acho que na nossa vida, o que vai fazer toda a diferença é o estar com Ele. Porque o estar com Ele nos dá toda a credencial que a gente precisa para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Estar com Ele faz toda a diferença. O estar com Ele, né? O viver com Ele. Né? Eu sei que falar para pastores aqui é difícil, né? Assim, você tentar falar alguma coisa, porque todos os passos eles conhecem, todo mundo estudou. Mas eu digo que o estar com Ele nessa simplicidade, né? De como pastores entender que cada um tem uma história, né? De amar pessoas, né? De ser esse link dele com as pessoas, de ter o privilégio de saber que ele nos escolheu para amar pessoas através da gente. Eu sei que eu sou muito questionado quando a gente fala de missões, né? Eu falo que eu sou um missionário que não deu certo, eu nunca fui. Jesus disse para mim: ide, falou, fique. Imagina, o missionário geralmente o que vai, mas eu fiquei 20 anos, carioca da Gema, nascido que é no Rio de Janeiro, fiquei 20 anos numa favela. Mas como ser missionário se nunca saiu? Mas não é nunca saiu, porque o ID, para mim, o link do ID, o link que dá essência ao ID, a gente sempre parte do princípio de missões, é ID por todo mundo, joia, ID por todo mundo. Mas é engraçado que quando Jesus aparece para os discípulos, antes do ID, ele fala a coisa mais importante que você precisa saber. Está lá em João 20, 21. A partir do 19, ele diz assim: ao cair da tarde, né, estando os discípulos dentro de uma casa, presos, com medo dos judeus, né? Aí é outra pandemia, né? Estavam dentro de casa. Fica em casa. O coronavírus eram os judeus que queriam matar ele. Era o vírus, a bactéria. Mas Jesus entra dentro da casa dos caras e fala assim: Pai, seja convosco. E mostra as mãos para os caras. E logo em seguida, para mim, irmãos, assim, eu diria isso com todo o meu coração. Para mim, isso vai reger a minha vida até que ele volte, até que ele me chame. O que Jesus falou para o discípulo foi: sou eu. Pai, seja com vocês. Aí ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre ele o Espírito Santo. Eu ouso dizer que Jesus fala: ide por todo mundo, depois dessa palavra. Ele diz: assim como o Pai me enviou, ó, ide por todo mundo, não foi? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, ide. Mas a pergunta que eu não tenho calar é: como é que o Pai enviou?
Né? Eu escuto muitas histórias que o Mário conta, a experiência dele, né, do Mohammed, Davi, dos caras aqui, são fantásticas. Mas olha que interessante, assim como o pai me enviou. Depois que eu voltei do Egito, eu comecei a fazer uma pergunta para as igrejas. Eu ia perguntava assim nas igrejas: irmãos, por que Jesus veio aqui? Aí, para nos salvar, para nos libertar, para nos justificar, para nos dar vida eterna. Aí eu perguntava: por que Jesus veio aqui? Para nos justificar, para nos perdoar. Aí eu perguntava: irmãos, eu vou falar de câmara lenta. Por que Jesus veio aqui? Aí eram as mesmas respostas: para nos salvar, para nos libertar, para nos justificar. Quando, na verdade, eu não perguntei para quê, eu perguntei por quê. E só existe uma resposta para o porquê. Jesus veio porque Deus amou. E o interessante é que quando Jesus ressuscita, como Deus 100%, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a pergunta é: como é que o Pai enviou? Por amor. Então eu acho que o estar com ele nos dá essa essência do amor, e aí a gente vai entender o que o Paulo diz, né? Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A partir daquele momento nós fomos chamados cristãos, pequenos cristos. Cristo em nós, a esperança da glória. Então isso é que me fascina, né? nesse reino de Deus, né? Nessas letras que me impulsiona, que incendeia meu coração todo dia. Né? Eu falo que eu sou chorão. E eu não é que o cara que chora está falando, não, é porque isso me permeia meu coração, esse amor por pessoas. Eu sei que eu tento fazer essa leitura, cada um tem uma história. O Mohammed tem uma história, o Ibrahim tem uma história, mas o seu João tem uma história, a Dona Maria tem uma história. E essas histórias, elas precisam ser encontradas com esse amor. E como é que eles encontram esse amor? Em mim e em você. E aí entra o capítulo 4, versículo 20 de Atos. Aí eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Eu, Pedro, o que eu vi? O que eu ouvi quando eu penso aqui, lá na favela, com 22 anos? Eu nunca mais fui o mesmo. Como é que é seu nome? Aquela menina me fez apelo. Aquela menina orou por mim. Ela simplesmente falou que Deus tinha um propósito na minha vida e foi embora. E eu digo para vocês, eu fui inteiramente amada por aquela menina em segundos. Eu sempre digo que foi uma palavra viva, e talvez isso incendeia meu coração quando eu digo para as pessoas: irmãos, pastores, as pessoas estão cansadas de versículos decorados. Elas querem versículos encarnados. Gente que ouve, gente que abraça, gente que diz: oh, cara, eu não sei, mas eu estou aqui. Eu não sei te explicar, mas eu estou aqui. Né? Dentro da nossa casa, meu filho quer ser jogador. Um goleiro maravilhoso. Rebentou o joelho. Ele falou: papi, por que Deus deixou rebentar o joelho? Eu falei: filho, eu não sei te dizer, mas eu estou aqui e a gente vai andar junto. Você vai superar. Vamos lá, tá voltando. Tem coisas que eu não sei responder, mas eu estou aqui. Né? Talvez Jesus deixou isso para os discípulos: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então é esse amor que eu acho, estar com ele faz com que esse amor incendeie o nosso coração. E a partir daí o evangelho fica mais simples. E a partir daí eu entendo, eu digo isso por mim, tá, irmão? Isso aí eu e minha esposa, a gente compartilha desse mesmo sentimento. Eu não prego o evangelho para as pessoas irem para a minha igreja. Eu não prego o evangelho para convencer e converter as pessoas. Eu prego o evangelho porque eu creio no evangelho. Por isso que eu prego. Eu creio no evangelho. E eu sofro. Sabe por que eu sofro? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente evangelista. Eu gosto, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar no meio das pessoas. Eu sofro porque eu não posso convencer e nem converter as pessoas. Eu sofro porque eu não posso, né, mudar. Eu sofro. Mas o evangelho me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas. Nem elas. Nem elas. E foi isso que ele falou: pai, perdoa que eu não sabe o que diz, Senhor. Né? Nem elas. Então hoje eu diria aqui, assim,
estar com Jesus, amigos, é a melhor coisa que a gente precisa ter na nossa vida, como pastores, como missionários, como crente, estar com Ele, estar com Ele. Porque o estar com Ele vai nos dar base para todas as coisas. Para todas as coisas. Então eu termino aqui dando uma experiência que eu acho que vem no meu coração, ela é muito simples. Mas eu acho que isso permite o meu chamado, a minha maneira de ver. A gente faz muito evangelismo de carnaval. Eu lembro que no último carnaval a gente estava na avenida lá, no meio da escola de samba. Eu estava com um grupo, a garotada quer evangelizar, quer falar. Eu falei, irmãos, aqui a gente está, vamos fazer diferença. E eu lembro que veio uma baiana andando na nossa direção, e eu falei assim, ninguém evangeliza, deixa ela vir. Aquele tumulto, eu falei, essa baiana aí, ninguém fala de Jesus para ela, não. Ela veio andando, uma baiana bonita, a roupa dela linda. Eu falei assim, oi. Ela, oi. Eu falei, a gente pode tirar uma foto com a senhora? Ela falou, pode, toda sorridente. Aí botamos uma garota, tinha uns 6, 7. Aí começamos a tirar selfie com ela no meio do carnaval. Eu falei, que baiana linda, que roupa bonita você tem. Ela, obrigado. Eu falei, então, e aí, vai ganhar esse carnaval? Vocês ganham ou não? Perguntei a escola de samba dela, ela falou. Aí comecei a escrever de samba, falei que eu morava no Borel, e no momento de torcer por Nida Tijuca. Aí ela foi soltando, falando. Eu falei, o samba tá na ponta da língua? Ela, tá, meu filho. Eu falei, então, canta um pedacinho. Ela cantou. Aí terminando, eu falei assim, você já tem que ir lá, eu tenho que ir para concentração. Eu falei, então tá bom. E eu falei para ela assim, a gente pode fazer uma oração por você, para você fazer um desfile legal? Ela olhou para mim e falou, pode. Aí eu chamei a pessoa, vamos orar. Eu falei, Jesus, você conhece essa mulher aqui? Ela está aqui, ela vai desfilar. E eu te peço assim, abençoa o desfile dela, Senhor, que esse desfile seja um desfile que ela nunca mais vai esquecer. Eu oro para que o teu Espírito Santo venha sobre ela. Eu oro que ela não esqueça o samba que ela tem que cantar. Eu oro que quando ela estiver rodando como baiana no meio da escola de samba, que ela sinta a presença do teu Espírito Santo. Que o teu amor venha sobre ela, Senhor. Que a tua ternura. Assim, no meio da avenida lá, a gente começou a orar. E alguns começaram a chorar. E eu chorei. Eu falei assim. E essa mulher começou a chorar. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou, tá. Eu falei, o que houve? Ela falou, meu filho, eu não vou desfilar mais. Eu falei, por quê? E ela disse assim, eu sou afastada do evangelho. Eu falei, mas como afastada? E ela disse assim, eu nunca imaginei que Jesus ia me encontrar aqui. Eu falei, mas ele encontra, ele está aqui, porque você está aqui, a gente está aqui. E a gente começou a chorar. Ela falou, eu não quero mais, tirou o chapéu dela, eu vou para casa. Estar com Jesus faz com que as pessoas encontrem ele todo dia no caminho de Emaús, sem que elas percebam. Estar com Jesus me faz entender que ele pode amar pessoas através de mim, que você pode fazer com que pessoas se sintam amadas através de você. Então Pedro estava com o povo e agora estava diante dos sacerdotes. Não importa quem vai estar na frente. O importante é que estar com ele sempre vai me levar a pensar, eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Porque estar com ele é trazer a presença dele aonde você quer que você vá e o que você vai fazer. Terminei, Mário. Terminei. Vamos orar. Não há comentários. Luiz, arcanjo, ora por nós aí, pede a misericórdia de Deus e a restauração da paixão sobre a nossa vida e nosso ministério. Cara, você pede logo para mim. Eu estou aqui aos prantos aqui. O problema é teu, Jesus agora. Eu tive a alegria de conhecer e aquele DVD que a gente gravou no Maracanãzinho, né? Algumas toneladas foram destinadas lá à creche do Jocum, no Morro do Borel. Pedro é de outro nível, assim. É constrangedor, assim. Sabe? Hoje de verdade eu falei, Jesus, eu saio daqui assim motivado a conhecer Jesus num outro nível. Amém. A me apaixonar por esse
por esse evangelho. Às vezes a gente fica, tá, deixa para lá, vamos orar. Deus, eu quero te render graças, Senhor. Eu quero te render graças pela vida de cada um dos meus irmãos, que nessa manhã, ó Pai, ó Deus, nós somos tão ministrados pelo teu evangelho, pela simplicidade do evangelho. Senhor, e ver, ó Deus, o meu querido irmão Pedro, Senhor, falar de ti de uma maneira tão apaixonada. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, devolve a paixão da tua igreja, Senhor. Devolve a paixão, Senhor, que os teus apóstolos, que só aqueles que viram, Senhor, só aqueles que andam contigo, só aqueles que estiveram contigo, assim como os homens do Sinédrio não conseguiram negar, ó Pai, que aqueles homens estiveram contigo. Senhor, só aqueles que estiveram contigo, Senhor, conseguem serem apaixonados. Ó Pai, então, muitas vezes nós nos esquecemos, muitas vezes somos sufocados pelas lutas, pelas adversidades, muitas vezes tiramos os olhos, Senhor, ó Deus, e esquecemos as tuas palavras, esquecemos que fomos enviados, Senhor, e somos sufocados pelas dores, pelas tribulações. Eu quero te pedir, Senhor, que os nossos ouvidos nunca esqueçam, Senhor, da tua voz nos enviando. Ó Pai, que os nossos olhos nunca saiam de ti. Pai, a minha oração nessa manhã é que o Senhor devolva a paixão para cada um dos pastores que estão aqui, Senhor, conosco nessa manhã. Senhor, que nós venhamos, Senhor, ó Deus, estarmos dispostos a qualquer coisa, a enfrentar qualquer sinédrio dessa terra, por amor a Ti. Pai, por amor a Ti. Amém. Pai, ensina-nos, Senhor. Muito obrigado. Ensina-nos, Senhor, a pregar o Evangelho com estratégias tão simples, ó Pai. Senhor, e que a maior delas seja o amor pelas almas. Senhor, abençoa o ministério do Pedro, Senhor, ó Deus, cada vez mais. Abençoa a família, abençoa a esposa, os filhos. Senhor, ó Deus, multiplica, Senhor, ó Deus, a graça e o favor sobre a vida deles, assim como sobre a vida do Marco, que abriu essa porta aqui tão especial, nós estivéssemos sendo abençoados e termos essa comunhão, ó Pai. Abençoa cada um dos pastores. É isso que eu te peço, que essa palavra, Senhor, ela não seja arrancada do nosso coração, mas que, Senhor, nós de verdade venhamos nos abraçar a isso que aprendemos aqui agora, nessa manhã, e que venhamos frutificar para o teu reino e para a tua glória. Amém. Amém. Mário. Oi, Mário, quer matar do coração. Amém, grande. Mário, meu amigo. É nós, né, irmão? Eu acho que todo mundo sob o impacto aí. Eu vou, daqui a pouco, colocar no ar a fala de hoje para você repassar para o pessoal da igreja. Eu acho que é uma ressurreição necessária aí no nosso ministério. E eu também vou passar, quem está aqui com a gente desde o comecinho, que a gente começou em março, Osias, eu aí, a gente não faz campanha aqui, nunca fizemos, mas se for para fazer, é para isso aí, né? E Pedro é meu irmão, minha família é ele, eu conheço o projeto que ele faz, então eu vou mandar para cada um o site do Haja, que é o projeto dele, aí lá tem conta bancária, tem tudo, você quer divulgar na sua igreja. Quem é do Rio de Janeiro quer marcar para visitar, aí você fala com o Pedro direto. Passar seu contato também para todo mundo, tá, Pedro? Passar seu contato pessoal aí. Obrigado, Mário. Estamos conectando aí. Semana que vem estamos juntos. Deus abençoe. Pode desmutar aí e vamos para frente aí com recuperados aí do impacto de hoje. Glória a Deus. Obrigado pela palavra. Obrigado, Mário. Foi bênção. Obrigado, Pedro. Obrigado. Deus te abençoe, Pedro. Abençoe a todos. Até a próxima terça-feira. Semana abençoada. Jesus. Um abraço meu para o Ari Iaque. Trabalhei com ele em Brasília. O Judson também é daquela época. Meus filhos foram batizados lá no sítio da Maranata, lá em Caxias. E eu preguei naquela igreja da 28 de setembro também. Opa, isso é